Hoje nós estamos aqui no nosso colégio Hilda Monteiro Menezes, né, prestigiando essa linda feira de ciências, né? É nossa segunda edição do Congresso de Tecnologia e Ciência e hoje a gente está vendo trabalhos lindos, né? Trabalhos de pesquisa, vendo a criatividade dos nossos alunos, né? Vendo o empenho de cada professor nesse projeto e a gente está tratando do assunto vendo ciência em todo lugar, né? Então é um momento muito importante onde o estudante está sendo protagonista, né, do ensino, protagonista da sua aprendizagem, né, e está carregando, né, um conhecimento que eles mesmos estão produzindo. Então isso é a ciência no chão da nossa escola. Nós somos a turma do terceiro A integral e nós ficamos responsáveis pelo tema Umbu. O umbu é um símbolo de resistência para o Nordeste. O nome umbu vem do tupi, que significa árvore que dá de beber. O umbu consiste em 3 pilares: o sabor, o saber e o sustento. Na nossa pesquisa, a gente procurou saber mais sobre esses 3 pilares, que são o sabor, o saber e o sustento, e a gente vai apresentar um pouco sobre eles. Eu vou começar falando um pouco sobre o sabor. O sabor do umbu ele é bem marcante. Como acredito todos já tenham provado umbu na infância, ele é um gosto meio azedo, alguns meio doce. E ele também é uma fruta muito versátil. Ele pode servir, chega doce, umbuzada, suco, polpas. Ele pode ser usado para confeccionar diversos alimentos. O saber também não é só resistência. Ele vem da cultura e também vem das famílias agriculturas que vem da roça e vai passando de geração por geração. Desde o momento da colheita até o momento que eles usam a fruta para fazer os alimentos, eles fazem uma pesquisa científica. Para além de todo o conhecimento que o umbu traz consigo, eu acho que a pluralidade cultural que o umbu tem é a mais importante. Porque o umbu ele traz sustento para mais de 79% das famílias que vivem da agricultura no semiárido brasileiro. De todas as famílias do semiárido brasileiro, 79% delas, então uma grande maioria, tira sustento da fruta do umbu. Então essa pluralidade cultural que ele traz é muito rica, do sustento para comunidades, para famílias, para grupos de pessoas que muitas vezes são marginalizados e esquecidos pela sociedade, mas encontram refúgio, encontram amparo no umbu, no fruto do umbu e no que pode ser feito com ele, que são diversas coisas. Somos do primeiro B matutino. Hoje nós vamos explicar para vocês sobre a ODS 12. Mas afinal, o que é ODS? ODS é a sigla para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As ODS representam um plano de ação global para eliminar a extrema pobreza, a fome, oferecer educação de qualidade ao longo da vida, proteger o planeta e promover sociedades mais inclusivas e pacíficas até 2030. São planos e metas que precisam ser cumpridos em prol de um mundo melhor para todos. No entanto, as ODS não são apenas uma. No total, elas são 17, são metas globais feitas pela ONU em 2015 para tentar melhorar o nosso planeta até 2030. Estudos apontam que cerca de um terço de todo o nosso alimento é desperdiçado, o que representa 1,3 bilhões de toneladas de alimento. Se a gente pegasse apenas um quarto de todo esse alimento que é desperdiçado, a gente conseguiria alimentar cerca de 870 milhões de pessoas. Também, 70% de toda a nossa água doce, que já é um recurso raro no nosso planeta, é utilizado na irrigação, e é justamente para isso que a ODS 12 foi criada.
O objetivo é tratar sobre consumo e produção responsável e a ideia é usar recursos naturais de forma consciente, reduzir o desperdício e incentivar o consumo sustentável, tanto por empresas quanto por pessoas. Existem leis aqui no Brasil em prol da ODS 12, como por exemplo a PRONEA, que estimula a educação sobre o desenvolvimento sustentável nas escolas. Também existe o Plano Nacional de Resíduos, que incentiva a reciclagem e a gestão adequada de resíduos. Como podemos ajudar nas ODS? Existem várias ONGs não governamentais aqui no Brasil, ou seja, que não têm ajuda do governo e que precisam da ajuda da população para se manter. Nós precisamos ajudar doando roupas, doando alimentos, brinquedos para as crianças abandonadas que vivem nos abrigos e em relação ao ODS 12, reduzindo o desperdício de alimentos, fazendo uma lista de compras todo mês para que no final do mês não sobre tantos alimentos, desperdiçando menos água, que é um recurso essencial para a vida, mas se torna escasso muitas das vezes, e desperdiçando menos energia também. O Brasil está em atraso em relação ao ODS 12 com seus planos de ação paralisados. Os principais desafios no Brasil são desperdício de alimentos, milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados, baixo índice de reciclagem, menos de 5% dos nossos resíduos sólidos são reciclados, consumo exagerado, poluição industrial e falta de educação ambiental. As principais formas de intervenção são educação nas escolas, ensinar as crianças desde cedo a reciclar e a consumir de forma sustentável, campanhas de conscientização para conscientizar pessoas que já saíram da escola, incentivo à economia circular, reutilizar, reciclar e reparar, leis mais rígidas para empresas e apoio a produtores locais sustentáveis. Ao adotar essas práticas, é possível avançar em direção ao ODS 12, promovendo um futuro mais sustentável para todos. Aqui temos um gráfico feito pelo pessoal da nossa sala e pesquisado na escola sobre o conhecimento das pessoas quanto ao ODS 12. E aqui podemos perceber que o conhecimento é baixo ou nulo sobre esse assunto, o que induz ainda mais a educação sobre isso dentro das escolas. Agora eu vou apresentar para vocês alguns brinquedos feitos pelos nossos colegas de classe, que são todos feitos com materiais recicláveis. Aqui temos o labirinto feito de papelão, esses brinquedos feitos com garrafa PET e barbante, o jogo da velha, esse brinquedo feito com pote de creme, esse daqui feito com cartela de ouro. Aqui temos joguinhos que vocês podem estar levando para casa, cruzadinhas, desenhos, que são todos relacionados ao nosso projeto. É maravilhoso estar participando, né, contemplando toda essa produção dos nossos estudantes. É espetacular, uma feira dessa dentro da nossa escola, e a gente sabe que essa dupla de educador e estudantes culmina em trabalhos de excelência, como nós estamos percebendo, apreciando. Desde ontem na abertura, né, nossos estudantes têm demonstrado o potencial que eles têm, o protagonismo que eles exercem, e nós queremos fazer uma menção honrosa a cada educador, que é mediador, que faz esses estudantes entenderem o potencial que tem e brilharem como tem feito nesse momento. Então, a cada educador, a cada estudante, assim, a nossa gratidão, a nossa alegria por todo esse trabalho que nós temos percebido, e a cada pessoa da equipe escolar que contribui para que esse momento ocorra. Hoje a gente gostaria de vir por meio desse trabalho destacar a importância das mulheres cientistas, que por muito tempo elas não foram valorizadas adequadamente pelo seu trabalho. E assim, elas conquistaram muito espaço nesse meio por meio de suas lutas. As mulheres enfrentaram grandes desafios na ciência, mas hoje elas mostraram que elas também podem contribuir com as descobertas, e elas estão tentando mostrar agora para pessoas novas que a gente não pode desistir das coisas, que tem que ir até o fim, e elas estão ganhando mais espaço na ciência. Muitas mulheres cientistas sofrem machismo, falta de incentivo e desigualdade de oportunidades. Mesmo assim, continuam enfrentando barreiras todos os dias.
No Brasil, cientistas como Jacqueline Kelly, que atuou na pesquisa do coronavírus, mostra a força da mulher brasileira que existe na ciência. Hoje a gente estará falando sobre as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Elas são principalmente adquiridas pelo meio da relação sexual sem o uso de preservativos, como a camisinha, tanto a masculina quanto a feminina. Há alguns casos onde a pessoa pode pegar na barriga da mãe, pode ser geneticamente, e esse bebê já nasce com essa infecção e que futuramente pode se tornar uma doença. É interessante um ponto em que o Ministério da Saúde resolveu tirar o termo DST, que eram as doenças sexualmente transmissíveis, E botar IST. para colocar ISTs, pois eram mais próprios. Pois muitas dessas doenças, no início, elas não apresentam sinais nem sintomas. Então a pessoa pode ter uma clamídia da vida e não saber que tem e pode estar transmitindo para as outras pessoas. Também pode ter HIV, que ela pode ficar até anos sem aparecer e pode acabar estar transmitindo sem saber. Então é importante a pessoa fazer exames, porque existem exames para fazer a testagem que você tem. Também existem formas de prevenções, como vacinas, as vacinas do HIV e da hepatite B. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo é o HIV. O HIV afeta o sistema imunológico da pessoa. Se o HIV não tiver um tratamento adequado, ele pode evoluir para a AIDS. Com a AIDS, ela destrói o sistema imunológico, não tem mais salvação. Mas para evitar isso, você pode tomar remédios antirretrovirais. E outro exemplo é o HPV. O HPV tem mais de 100 tipos diferentes. Os mais perigosos causam câncer na região No colo do útero. no colo do útero e na região peniana. E é isso. E também nem todo HIV pode gerar AIDS. Por exemplo, se a pessoa ela tem uma baixa carga viral, esse HIV não se transforma em AIDS. É errado. Porém, é importante que a pessoa realize tratamentos, porque pelo fato da HIV não ter cura, ela pode acabar se transformando em AIDS e aí ela vai derrubar o sistema imunológico da pessoa. Então qualquer gripezinha ou uma pneumonia pode acabar gerando a morte na pessoa. Por isso estamos aqui para motivar as pessoas a se prevenir, porque é saúde, você pode até estar comprometendo a saúde da pessoa e a sua também, então é importante se prevenir disso. Muito obrigado. Então estamos aqui no nosso segundo congresso estadual e é um prazer, uma satisfação muito grande estarmos aqui compartilhando com o público, com alunos, professores, direção, visitantes, o nosso segundo congresso. Então estão sendo apresentados trabalhos belíssimos, trabalhos maravilhosos, na qual a escola pública está promovendo ciências, certo? Então nós agradecemos ao apoio da direção, agradecemos ao apoio do governo do estado por todo o incentivo para a continuidade de um trabalho belíssimo como esse. Então muitos estandes, micro-organismos, espaços, guerra, umbu, certo? Leite, contaminação do leite, micro-organismos, tecnologias do DNA. Então são vários os assuntos e todos encantam. Então muito obrigada por estar aqui prestigiando o nosso trabalho. Valeu e até o ano que vem.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos José, do Anexo de Tiquara, e estou aqui participando da nossa segunda edição do Congresso. Está sendo uma experiência incrível e mostrando que do interior da Bahia está saindo cientistas de qualidade, projetos de qualidade. O pessoal aqui, os alunos do ILDA, estão a todo vapor, estão aqui animadíssimos para esse congresso. Estamos apresentando e mostrando para o mundo que Campo Formoso produz ciência. E esse congresso tem impactado vidas aqui em Campo Formoso. Tem mostrado que através de escola pública tem saído alunos para fora do Brasil para apresentar projetos científicos. Exemplo disso é o Clube de Ciência Sertão, que está sendo um exemplo aqui em Campo Formoso. Já fomos para 3 viagens internacionais, que foi o Panamá, Colômbia e Paraguai. E compartilhando a ciência, compartilhando nossos projetos, falando sobre o Cinzal, falando que através do Cinzal nós podemos desenvolver algo sustentável, biodegradável, para beneficiar o meio ambiente. Então, eu estou com uma expectativa muito alta. Mais uma vez, o Congresso Estadual de Iniciação Científica aqui em Campo Formoso. Eu sou aluna aqui do Colégio Estadual Hilda Monteiro Menezes e a gente está aqui prestigiando mais uma vez esse evento maravilhoso de conhecimento, de práticas, de desenvolvimento, de cultura que todo ano tem. E esse ano não poderia ser diferente de qualquer outro. Esse ano está sendo espetacular. Cada parte, cada instante trazendo uma nova aventura, uma nova conquista, um novo conhecimento, uma nova prática, um novo ensinamento. E esse ano não poderia ser diferente. Espero que cada um aqui esteja prestigiando cada parte, cada aventura que a gente está vivendo aqui hoje, e espero que cada um esteja gostando também, e é isso. O projeto se chama Irrigação Automatizada com Arduino. Isso daqui é uma placa solar. Ela capta a energia do sol e transforma em eletricidade, que ele carrega essa bateria. Aí essa bateria ela vai levar energia tanto para a placa Arduino quanto para a bomba de água. Aí se ligar, ela tá ligada aqui. Agora se ligar diretamente da placa, ela não vai captar energia porque não tem energia do sol. É, porque não tem energia. Temos aqui a placa Arduino, que ele é tipo um mini computador. Ele vai receber informação do sensor que vai estar na plantação do tomate. E aí ele vai ver se a umidade da terra está boa ou se está seca. Se tiver seca, ele vai mandar informação para a placa Arduino. A placa Arduino vai mandar para o relé, que ele é um interruptor. E o interruptor vai mandar informação para a bomba. Aí vai molhar a plantação do tomate. Pensamos nesse projeto por conta das comunidades daqui de Campo Formoso, das comunidades quilombolas, que nem todos os lugares têm a energia elétrica. Aí pensamos na energia solar para poder molhar a plantação. Esse projeto socioemocional acontece no Colégio CPM José Telespero, através de encontro com os alunos no contraturno, uma vez por semana. A professora Vanessa é a responsável. O projeto Girassol tem o objetivo de desenvolver habilidades emocionais e sociais, visando resultados excelentes na nossa vida pessoal e estudantil. O projeto previne e combate autolesão, bullying e uso de drogas. Aprendemos a ser proativos, criativos, a termos autoconfiança, gratidão e controle dos pensamentos e das emoções. Recebemos elaborações para definir as ações pessoais.
a partir de elaborações de metas e elaborações de rotinas. O projeto também faz formações com os professores, funcionários e pais. Nós vamos falar um pouco sobre a importância do abraço. Quando damos um abraço aos abraçados, temos a sensação de bem-estar e satisfação imediata. Estudos mostram que os abraços diminuem o risco de doenças cardíacas e fortalecem o sistema imunológico, e ainda diminui o hormônio do estresse, deixando-nos mais calmos e relaxados. Receber um abraço aumenta sentimentos de apego, conexão, confiança, intimidade e ajuda a curar até a raiva. O toque carinhoso de um abraço nos ajuda a criar uma sensação de segurança, aumentar a confiança, a autoestima e amor próprio. Por tudo isso, o abraço desenvolve relacionamentos e ajuda a criar empatia e compreensão. Por tudo isso, abrace mais, comece me abraçando. Sentimos emoções o tempo todo. Alegria, raiva, medo, tristeza, ansiedade, amor, está tudo bem. O que faz a diferença é reconhecer o que estamos sentindo e aprender a lidar com isso de uma forma saudável. Quando você entende o que está sentindo, fica mais fácil saber o que fazer. Por exemplo, se percebe que está irritado, pode tentar se acalmar antes de brigar com alguém. Se está triste, pode buscar apoio ou fazer algo que te ajude a se sentir melhor. Ignorar as emoções ou guardá-las por muito tempo pode fazer mal, mas quando você aprende a escutar o que está sentindo, você ganha mais controle sobre suas atitudes e melhora seus relacionamentos. Sentir não é fraqueza, é parte de ser humano, e aprender a lidar com isso é sinal de força e maturidade. Agora vocês podem pegar um cartãozinho aqui e vocês vão preencher de acordo com a emoção que vocês vão estar sentindo nesse exato momento. Esse significa alegria, ansiedade, amor e tristeza. Nós somos da escola Professora Maria do Carmo de Araújo Maia. Eu sou o professor Paulino e esses são os integrantes do projeto Sementes do Sertão. Nosso projeto é um projeto que surgiu como um projeto que participa da Olimpíada Brasileira de Restauração de Ecossistema, certo? A Olimpíada Brasileira de Restauração de Ecossistema é uma Olimpíada a nível nacional que ela busca incentivar que as escolas de todo o país elas desenvolvam ações de restauração, ou seja, elas identifiquem um problema de restauração no município e desenvolvam estratégias que busquem resolver esse problema. Dentro dessa temática, nós desenvolvemos um projeto que tem como título Onde as Sementes Brotam, Educação e Ação para a Restauração de Ecossistemas em Campo Formoso. Nosso projeto ele teve como objetivo principal tanto sensibilizar a comunidade local acerca da importância da restauração de ecossistemas do nosso município, certo? Como também, a partir da identificação de um dos problemas ambientais, desenvolver algumas ações que busquem diminuir, ou seja, restaurar esses ambientes, certo? Alguns alunos eles vão explicar como foi esse projeto, as etapas, certo, que nós fizemos para conseguir atingir esse objetivo. O nosso projeto é realmente muito bom, principalmente porque protege esse ambiente lindo que é a nossa cidade. A gente também não se deteve só na nossa cidade, mas a gente queria preservar a flora e a fauna de todo mundo. Por isso a gente fez um perfil para incentivar as pessoas a buscarem cuidar do nosso planeta, chamado Sementes do Sertão. Vai ser um prazer ter vocês por lá. O nosso projeto teve o plantio de 100 mudas no Parque Nacional das Trilhas da Cachoeira, onde detectamos muita área devastada por ações humanas, como descarte de lixo, queimadas, e decidimos plantar para que isso possa beneficiar a gente e o nosso futuro também.
Além do plantio de mudas que nós fizemos no Parque Nacional da cidade, a gente também fez um plantio na nossa escola para melhorar o ambiente, tornar um lugar mais agradável para os alunos, profissionais, todo mundo que trabalha lá. Além disso, no decorrer do nosso projeto, analisamos que muitas pessoas descartavam errado os seus lixos. Quando elas vão na cachoeira, elas levam comida e descartavam errado. Aqui tem imagens do dia que a gente foi, que a gente pegou o saco de lixo e foi catando. A gente achou muitas coisas, além de fraldas geriátricas, há vidros de cerveja e diversos, assim. A gente nesse dia, conseguiu mobilizar muitas pessoas, pessoal da Intercement e várias pessoas para ajudar a gente nesse processo de recolher esses lixos. Instalamos também várias placas, tanto na nossa escola, o CPM, tanto no Parque Municipal, como essa daqui. Várias com frases diferentes, para que quem fosse passear, ou até mesmo estiver só passando lá, pudesse ver e se influenciar, por causa que o nosso meio ambiente está sendo destruído de pouco em pouco. Então temos que salvar ele, então essas placas vão dar uma ajuda. Então, pessoal, lembrando que o nosso projeto ele prioriza o protagonismo estudantil. Então, desde o delineamento, a escolha da temática, até o desenvolvimento das ações, foi tudo desenvolvido por ele, certo? Então, aqui tem alguns representantes, tem outros representantes do projeto. Então, desde a campanha de sensibilização, a implantação das placas informativas e educativas, o plantio das mudas no parque da cidade, o plantio das mudas dentro da escola, foi tudo feito pelos alunos, certo? Então nós, professores, apenas orientamos, mediamos essas ações. E quais os benefícios do nosso projeto? Primeiro que os benefícios são benefícios de longo prazo. Uma vez que, até que a planta ela cresça e se desenvolva, isso requer um tempo, certo? Então, mas nós já esperamos que o retorno das funções desses ambientes, certo? Retorno da biodiversidade, animais, incluindo aves, abelhas e outros insetos. A manutenção também das nascentes. Nós sabemos que os locais onde nós fizemos a intervenção é um local com muitas nascentes. Então as árvores elas vão ter um papel muito importante na manutenção dessas nascentes, certo? E entre outros benefícios, inclusive o bem-estar para os visitantes, as pessoas que frequentam esse local. Além disso, vale salientar que o nosso projeto ele teve um reconhecimento, visto que ele é um dos finalistas da Olimpíada, certo? Então a Olimpíada Brasileira de Restauração de Ecossistemas, ela teve cerca de 500 escolas de todo o Brasil participando, e a nossa escola ela é a única escola da Bahia que está representando o nosso estado nessa final. Inclusive o resultado ele sai na semana que vem e nós todos estamos na expectativa, certo? De ser uma das escolas campeãs. E no racismo a gente consegue lembrar de uma data muito importante, que é dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. E esse dia é muito importante para usar contra as pessoas racistas. Por quê? Porque nesse dia a gente consegue mostrar a importância das pessoas negras, porque elas, hoje em dia, elas podem até ser tratadas mal, mas antigamente elas eram muito mais tratadas, eram tratadas de forma pior, mas elas foram muito importantes para a atualidade de hoje, lutando contra o racismo. Um exemplo é o Vinícius Júnior, um jogador de futebol, que ele sofre racismo diariamente. Pelé também sofreu muito racismo, mas mesmo ele estando aqui, ele lutou e o Vinícius Júnior continua lutando até os dias de hoje. Boa tarde, meu nome é Kemily e o racismo também está muito enraizado no Brasil. Muitas pessoas sofrem racismo sem feito nada só por causa da cor. O racismo também está estruturado em hospitais, em colégios e em áreas públicas. Muitas pessoas são desrespeitada por causa da cor, ou agredida ou confundida por algo que não fez só por causa da aparência. As mulheres negras também não recebem prioridade nos hospitais por causa da cor, que muitas brancas recebem mais prioridade por causa da cor, porque eles julgam muito a cor das pessoas. Eu vou falar sobre a abolição do racismo. Em 1888 foi concretizada a abolição, e nessa época o racismo era muito mais concretizado do que é hoje em dia. Em 2025 o racismo ainda continua, porque a abolição só tornou a escravidão e o racismo crime, mas não estando com ele totalmente. Porque hoje em dia tem muita gente que julga a pessoa só pela cor da pele.
Muita gente, às vezes a pessoa entra no mercado para poder fazer compras do mês, comprar o alimento do próprio filho e é julgado só pela cor da pele. Isso não é certo. Em 2021, 25 de maio, foi morto George Floyd. Lá nos Estados Unidos ele foi morto só por sua cor de pele, porque ele era um jovem negro que estava andando na rua. Os policiais acharam que ele era um ladrão, eles confundiram com um gangster e o mataram, sufocado com um joelho no pescoço. E esse é dá o significado. Isso é um dos exemplos de como o racismo hoje em dia ainda existe. Ainda é constante o racismo. E não acabou totalmente. A gente tem que acabar. Força! E a gente veio fazer alguns experimentos de química. O meu experimento ele é conhecido como peixe baiacu, porque ele infla igual um peixe baiacu mesmo. Aí, para vocês fazerem isso, vocês vão usar uma bexiga, ácido acético, que é vinagre, e bicarbonato de sódio. Agora a gente vai fazer para mostrar para vocês. Cadê o agora, Letícia? Cadê o pronto? Não tem pronto? Aqui, ó. Pronto, aqui já tem o pronto, já tá o bicarbonato, já tá o vinagre, já tá tudo aqui dentro e tá fechado. Aí eu vou pedir pra Letícia ou pra Ana Luísa dar um murro nesse bicho. Aí ele vai inflar igual um peixe. Tá vendo? Ele infla igual um peixe baiacu. Por que isso acontece? Porque o bicarbonato de sódio e o ácido acético, que é o vinagre, eles entram em contato. Quando eles entram em contato, eles acabam formando o CO2, que é o dióxido de carbono. Bom, agora eu vou falar sobre outro experimento que é conhecido como bola de metal. Que é basicamente você vai pegar uma bexiga e você vai encher de água. Nisso você vai pegar uma vela e vai queimar ela. Nisso ela vai ficar toda preta. Ela não vai estourar por conta que a água não vai deixar. Aí nisso você fecha, né? Aí queima ela todinha. Quando ela ficar toda preta, vocês pegam um recipiente desse de água e colocam ela dentro. Nisso, ela vai ficar parecendo que realmente é de metal. Essa aqui é porque tem um tempinho que tá aqui, mas fica realmente as partículas de metal. Isso acontece por conta que esse negócio preto, ele é chamado de fuligem. Nisso, não deixa a água encostar com o balão e nisso, quando entra em contato com a água, vira esse metal, né? A gente vai explicar um pouco sobre a redução de açúcar ao nosso corpo. Dá um exemplo do biscoito recheado. Contém 33 gramas de açúcar, que corresponde a 8 colheres e meia, certo? De açúcar. Esse açúcar consumido ao nosso corpo pode causar doenças graves ao nosso corpo, como a diabetes, que pode chegar até a amputar partes do nosso corpo. Vocês entrando aqui, pode ficar à vontade que vai ter explicação sobre alimentação saudável e as doenças graves ao nosso corpo que pode causar o açúcar, tá bom? Pode ficar à vontade. Boa tarde, eu me chamo Adriele, né? E vou aqui mostrar para vocês um pouco como podemos montar um prato saudável. Como vocês estão vendo aqui, metade do prato, ou seja, 50%, deve ser composta por verduras e legumes, como o alface, a cenoura, o tomate e a beterraba, né? Um quarto do prato, que é 25%, de alimentos, tem que ser alimentos ricos em carboidratos, que dão energia, como o arroz integral, como vocês estão vendo aqui. E para finalizar, o outro quarto
quarto do prato, que também é 25% de alimentos ricos em proteínas, como o feijão, a carne e o frango. E é isso, obrigado pela atenção. O nosso tópico principal seria o docemente perigoso, que seriam o açúcar escondido nos alimentos do nosso consumo. Alimentos como suco em caixa, chocolate achocolatado em caixa, energético, Coca-Cola, que é o que o pessoal está mais consumindo, e o risco que isso proporciona ao nosso corpo. São doenças como depressão e ansiedade, a sobrecarga do pâncreas e o risco de diabetes. Vamos passar para cá? Que são os dois tipos de diabetes. A diabetes do tipo 1, que é quando você acabou de entrar na diabetes, que é a sede em excesso, a urina frequente, cansaço, fraqueza, perda de peso sem a razão, e é o que normalmente, ocasionalmente, acontece com crianças e adolescentes. Mas o tipo 2, ele deixa a gente com a visão turva, fome exagerada, formigamento nos pés, infecções frequentes, má cicatrização na ferida, assim como vocês podem ver ali em cima, ó. Aqui, a ferida está no início, e quanto mais aumenta o consumo de açúcar, piora a situação da ferida, causando a gente tendo que amputar ou até tendo risco de morte. Voltando para cá, ela reduz a nossa imunidade, causa infecções, cansaço constante, mau humor, inflama a artéria e agravadores. Você pode estar ali com uma dorzinha ou outra. Você consumindo o excesso de açúcar em excesso vai acabar agravando as suas dores. Tem o risco de insuficiência renal, prejudica a libido e causa compulsão alimentar. A compulsão alimentar, apesar dela ser causada pelo açúcar, ela causa obesidade, assim como o açúcar também causa obesidade. Mas a obesidade a consequência da compulsão alimentar. E ela, além de tudo, desregula a microbiótica e causa inchaço. Boa tarde, eu vou falar sobre a pirâmide alimentar. Bom, licença. A pirâmide alimentar, ela é composta por como que eu posso explicar? Tipo 4 fases. Por exemplo, a base dessa pirâmide, ela é composta por carboidratos, que são os alimentos energéticos, que nos ajudam a ter mais disposição no dia a dia. Esses carboidratos, eles são compostos por porções de pão, cereais, arroz, macarrão e raízes. Nós devemos consumir esses alimentos em grande proporção no dia a dia. É o que mais a gente deve comer. A segunda parte, que é perto da base, são os alimentos reguladores. Esses alimentos são porções de frutas, legumes e etc. Bom, esses alimentos, eles são os alimentos reguladores, né? Eles nos ajudam, eles nos ajudam a ter mais disposição também, assim como os carboidratos, só que eles ajudam a ter mais saciedade. Esses, os terceiros são as proteínas, que são alimentos construtores, que nos ajudam também bastante. Esses alimentos construtores são como carnes, ovos, legumes, porções de leite e seus derivados. Eles também nos ajudam muito como o crescimento. A quarta e última, que é o topo, ele não é muito importante, mas eles servem como os alimentos energéticos pra gente, que são... Nesses alimentos energéticos, eles são gorduras e óleos, é tipo extras, como os carboidratos, eles nos ajudam a ter disposição também. Então isso é muito importante, consumir os doces, mas em pequena quantidade, por conta do açúcar. Uma curiosidade é do arroz. O arroz, se a gente consumir muito e sem o ferro, que é o feijão, sem nada, a gente consumir bastante arroz, o arroz ele pode causar anemia, que é muito açúcar. Que apesar dele ser salgado, ele tem muito açúcar. Então ele pode causar anemia também, que eu já tive. Esse é o procedimento que a gente fica 30 dias sem comer açúcar. E se a gente desobedecer ou for mais grave, a gente pode partir para diabetes. E a diabetes ela causa essas consequências, que são, a gente pode amputar um braço, uma perna. Em alguns casos as pessoas morrem, que são a maioria. Então é muito importante a gente se alimentar bem. A pirâmide é uma guia visual, como a gente ter uma alimentação mais saudável e balanceada. E também como se fosse para a gente ter pelo menos uma base, saber o básico de uma alimentação boa. Além dos doces serem alimentos energéticos extras,
Isso mostra que a gente, apesar do nosso consumo dos doces ter que ser uma coisa, vamos dizer assim, equilibrada, se a gente consumir muito e a gente simplesmente não gastar, a gente vai partir para doenças mais graves, que foi o que a Kemily já explicou. Nossa história é sobre plantas medicinais. A gente tem aqui um mural com todas as nossas plantas e aqui a gente tem algumas delas. A gente tem um chá, se vocês quiserem experimentar também. E uma planta que a gente bebe muito, o chá, é a canela, que ela controla a diabetes, promove a perda de peso e melhora a capacidade cognitiva. Temos também o hortelã, que melhora a náuseas e vômitos e tratar e prevenir gastrite e refluxo. Temos também o alho, que combate vírus e fungos e previne alguns tipos de câncer. Pessoal, a gente também tem a cúrcuma, que ela reduz o colesterol, ela ajuda na prevenção do câncer e ajuda no controle de peso. E um também que eu acho bem normal, assim, é o eucalipto, que ele serve para combater problemas respiratórios, ajuda na cicatrização da pele e fornece o sistema imunológico. E o malvão, ele ajuda a infecções respiratórias, inflamações na garganta e problemas intestinais. Aqui a gente tem uma muda da babosa, e a babosa, ela estimula o crescimento do cabelo e trata o fluxo e a gastrite. E uma curiosidade, todas as plantas elas têm um nome científico. A babosa, por exemplo, elas têm um nome científico, aloe vera. Aqui a gente tem um banner que tem basicamente quase a mesma coisa, só que tem algumas plantas diferentes que não tem nesse nosso mural. Temos o alecrim, aroeira, umburana de cheiro, mastruz, hortelã, boldo e babosa. E é isso! Olá, eu sou Vanessa Nazário, professora da Escola Maria do Carmo, Escola Municipal, e estamos aqui, eu e alguns alunos do projeto Girassol. É um projeto socioemocional que nós temos lá na nossa escola e estamos participando desse momento maravilhoso, desse congresso estadual. Tudo muito organizado, bem visitado. Estamos felizes de contribuir, trazendo conhecimentos para os jovens, para esses alunos. E quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o Colégio Hilda Monteiro por esse evento tão organizado, tão rico. Podemos contemplar muitos projetos de excelência que trazem muito conhecimento e incentivo aos nossos jovens. Podemos ver que é possível construir conhecimento com muitas iniciativas científicas e é isso que os nossos jovens precisam. Conhecer e querer desenvolver através da ciência. E nós só temos o que agradecer por essa oportunidade que tivemos de também trazer o nosso lindo projeto socioemocional para enriquecer mais ainda essa feira. Olá, meu nome é Aldésia, eu sou coordenadora da Escola Professora Maria do Carmo e quero agradecer o convite em nome da equipe gestora do Colégio Estadual Hilda Monteiro e quero agradecer também o professor Damon
que é o coordenador das Ciências do Sertão, que nos convidou para estar aqui, não é, nesse congresso estadual de iniciação científica, que é muito importante. Nós trouxemos 2 projetos, foi o Girassol e o projeto Sementes do Sertão, onde as sementes brotam, um projeto muito importante para a nossa cidade de restauração de ecossistemas, e para nós foi um momento marcante, porque nossos alunos, eles são os protagonistas, não é, dessa iniciação científica, e eles puderam apresentar todos os resultados de um projeto lindo de degradação do meio ambiente, de restauração do meio ambiente, como também o projeto socioemocional. Nós só temos a agradecer por esse convite tão importante para a nossa escola, uma escola do município de Campo Formoso, professora Maria do Carmo de Araújo Maia. Para falar sobre a Feira de Ciências, que foi um espetáculo muito bom. A gente falou não só sobre ciências, minha sala ficou responsável por falar sobre o racismo, e a Feira de Ciências não é só sobre falar só sobre ciências, sobre, como posso dizer, experimentos. É uma cultura, você pode falar sobre cultura, sobre diversas coisas. Aqui a gente falou sobre as grutas, sobre águas vivas, foram vários assuntos que abordaram não só sobre a feira em si de ciências, mas sim vários assuntos super necessários a se falar. Pessoal, estamos aqui na segunda edição da Feira de Ciências do Colégio Estadual Professora Hilda Monteiro Menezes. Eu achei um espetáculo, todas as turmas estavam incrível e é isso.